Gravem o dia de hoje, 22 de julho de 2025. E minhas palavras. Nas próximas semanas, os senhores verão a continuidade das publicações envolvendo a Lava Toga, onde o jornalista Glenn Greenwald irá expor mais de 6 gigabytes de conversas envolvendo altas autoridades do Estado brasileiro e do Judiciário. Caso os senhores não tenham estômago forte, peço que pulem esta parte do vídeo. Eu vou relatar para os senhores mais um absurdo cometido por diversos indivíduos que compõem as fileiras do poder do Estado brasileiro. Uma mulher foi presa no estado do Amazonas, que hoje é governado pelo senhor governador Wilson Miranda Lima. Pois bem, a mulher presa foi mantida por 9 meses em uma cela de uma delegacia, junto com um filho de 21 dias. Senhores, o filho dela tinha 21 dias de vida. Mas o pior foi que mantiveram a mulher, junto com o filho de 21 dias de nascido, uma cela masculina. E a coisa piora. A mulher foi violentada de novembro de 2022 até agosto de 2023 por policiais militares e por um guarda municipal. Senhores, entendam bem, os presos, homens, não tocaram na mulher. Quem fez a barbaridade que fez com a mulher foram servidores públicos da área de segurança. O sistema de administração penitenciária foi oficiado sobre o fato de a mulher estar em uma cela mista com homens e ela continuou lá. Se existe um documento oficial relatando que uma mulher estava presa em uma cela de uma delegacia com homens, então todo servidor público que leu tal documento, que teve em mãos tal documento, a meu ver, deveria ser responsabilizado por essa atrocidade. E os servidores públicos que fizeram o que fizeram com essa mulher são os malditos, e eu prefiro não dizer o que desejo para eles. E segue a pergunta: quantos servidores públicos envolvidos nesta atrocidade já estão presos? Em toda a cadeia burocrática que não agiu prontamente para evitar essa barbaridade, quantos serão demitidos, presos e terão seus bens bloqueados para ressarcir os cofres públicos? E agora, a cereja desse bolo de merda. Desculpem-me a palavra. O estado do Amazonas acha que, por ter sido violentada por 9 meses por servidores públicos da área de segurança, a mulher merece R$50 mil de indenização. E ainda tem quem diga que devemos confiar nas instituições públicas e que devemos dar mais dinheiro, os impostos, para o Estado. Bem, trata-se do famoso caso isolado, que acontece com frequência. E, senhores, eu sempre digo aqui, neste pequeno canal, que a primeira coisa que um governo de direita deve fazer é acabar com a estabilidade de todo e qualquer servidor público. A meu ver, a estabilidade mais serve de égide quando os servidores públicos são flagrados em atos ilícitos, do que como ferramenta para uma ação imparcial até contra seus pares. Mas vamos aos fatos. Alguns fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres multaram uma empresa de ônibus, a Cruzeiro do Norte, 1000 vezes em um período de 11 meses. Porém, no mesmo período de 11 meses, enquanto os tais servidores públicos fizeram 937 fiscalizações contra a empresa Cruzeiro do Norte, eles realizaram apenas 29 fiscalizações contra a empresa concorrente, a Expresso Guanabara. Ambas as empresas ficam na Paraíba. Mas, após uma investigação interna, onde também observou-se o envolvimento de servidores públicos da ANTT em atos ilícitos em São Paulo, onde cobravam valores indevidos de empresas de ônibus
e recolhiam veículos de forma indevida para pátios públicos, o corregedor, senhor Arthur Gomes Castro, achou por bem punir os servidores públicos da ANTT que estavam cometendo os atos ilegais com um termo de ajustamento de conduta. Sim, senhores, um grupo de servidores públicos da ANTT foi flagrado cometendo atos ilegais no exercício da função pública, prejudicaram diversas empresas de ônibus em São Paulo e na Paraíba e, como punição, terão de fazer um curso de ética. Se os senhores ainda conseguem confiar no Estado e nas instituições públicas, ou são inocentes ou padecem de alguma deficiência cognitiva. Bem, a sua conta de luz está mais cara porque o governo Lula-PT decidiu repassar 5 bilhões de reais da usina Itaipu para algumas ONGs e para o grupo de invasores de terra MST. Em 2005, o presidente Lula tentou um acordo internacional com o Paraguai para que pudesse usar uma parte dos recursos financeiros da usina Itaipu em ações socioambientais. Seja lá o que isto quer dizer. A nota reversal, ou seja, uma nota de garantias, de promessas, de número 228 de 2005, foi assinada, porém não passou pelo Congresso Nacional, que seria o responsável por autorizar os tais gastos socioambientais. E com o início do governo Lula-PT em 2023, imediatamente começaram a ser repassados para algumas ONGs e para a Cooperativa Central da Reforma Agrária no Paraná, ligada visceralmente ao MST, cifras milionárias que hoje chegam ao valor de 5 bilhões de reais a título de gastos socioambientais. Resumindo, senhores, ao assumir o governo no ano de 2023, o governo Lula-PT, a título de gastos socioambientais, repassou 5 bilhões de reais da Itaipu para alguns grupos, entre eles um ligado ao MST. E quem vai pagar por isso é o povo, através da conta de luz mais cara. E aqui está a grande jogada. O MST não possui CNPJ. É uma espécie de grupo invasor terrorista que opera nas sombras, sem sede, sem nada. Porém, diversas associações e sindicatos que não atuam diretamente em suas ações marginais de invasão de propriedade privada recebem dinheiro público a título do bem comum. E nós, que realmente trabalhamos, que produzimos, que damos um duro danado para pagar cada vez mais impostos para o governo Lula-PT, arcamos com tudo. Neste caso específico, pagando uma conta de luz mais cara. Mas, caso os senhores não estejam tendo êxitos nos negócios, deveriam aprender com o filho do presidente Lula. O senhor Lulinha, de nome Fábio Luiz Lula da Silva, acabou de ser contratado para trabalhar em uma empresa na Espanha, na capital Madrid. Em 2002, o Lulinha era estagiário de biologia em zoológico. Um ano depois, quando o presidente Lula foi eleito para o seu primeiro mandato, no ano de 2003, o senhor Lulinha tornou-se um exitoso empresário do ramo de jogos, dono da Game Corp, ganhando um investimento, naquela época, de 5 milhões de reais de um dos campeões nacionais, a empresa de telefonia Oi. Em 2014, quando começaram a investigar as empresas do senhor Lulinha, constatou-se que, embora com uma movimentação milionária, ela não tinha funcionários. Por fim, todos os processos em curso contra o senhor Lulinha, por suspeita de envolvimento em casos de corrupção envolvendo a empreiteira Andrade Gutierrez, foram arquivados e hoje o filho do presidente Lula-PT é um indivíduo legalmente honesto, assim diz o judiciário brasileiro.
E com a eleição do presidente Lula para um terceiro mandato, o senhor Lulinha voltou aos negócios e, pelo visto, já está tendo êxito. E eu me lembro bem das palavras do presidente Lula quando questionado sobre o sucesso empresarial do filho. O presidente Lula dizia, abre aspas, que culpa eu tenho se meu filho é o Ronaldinho dos negócios? Fecha aspas. E para os senhores que não são os Ronaldinhos dos negócios, resta acordar cedo, trabalhar duro, respeitar as leis e pagar os impostos em dia. Até porque o governo Lula-PT precisa do seu dinheiro para poder dar alguns milhões de reais para o MST, para bancar as viagens internacionais da esposa do presidente Lula, a senhora Janja, para bancar os hotéis 5 estrelas, carros de luxo e todo o luxo possível para o presidente Lula e seus aliados. Eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo e desejo que tenham uma excelente semana. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.